Olá! A expressão cultura surda ainda traz muitas divergências entre os pesquisadores e estudiosos. Persiste a dúvida sobre a existência de uma cultura própria da comunidade surda que seja diferente da cultura da comunidade ouvinte. Não existe consenso entre os pesquisadores, mesmo entre pesquisadores surdos, sobre as características que definiriam a cultura surda. Entretanto, sabe-se que a organização dessa comunidade não se dá pelo status auditivo de seus componentes, mas sim pela língua que compartilham, a língua de sinais. Alguns autores acreditam que tanto as línguas orais quanto as línguas de sinais transmitem essencialmente a mesma cultura, e por isso a comunidade surda teria caráter monocultural e bilíngue. E outros autores aceitam a ideia de que o mesmo processo que possibilitou aos surdos a constituição de uma língua possibilitou a construção de determinadas ideias, valores e conceitos sobre o mundo. Segundo Souza, as reflexões com uma língua própria teriam levado a uma cultura singular, ainda que afetada pela cultura ouvinte. E ainda Moura propõe uma visão multicultural, que pensa em diferenças culturais que podem se revelar nos aspectos relacionados ao comportamento, aos valores, atitudes, estilos cognitivos e práticas sociais. Essa cultura surda pode ser influenciada pela própria concepção do termo surdez, que pode ser visto por dois modelos, o modelo médico e o modelo social. Segundo Bryan, o modelo médico tem como pressuposto as normas majoritárias da comunidade ouvinte. E isso imprime no surdo a necessidade de se recuperar de uma perda auditiva e aproximar-se de uma condição dita normal, que se pareceria com a condição do ouvinte. O modelo social vê o surdo sob o aspecto linguístico. Ele considera a comunidade surda como um grupo étnico-cultural que se diferencia da comunidade ouvinte, sendo um grupo minoritário, diferente e não um grupo formado por pessoas deficientes. Alguns estudiosos classificaram a comunidade surda como sendo um grupo de deficientes auditivos portadores de problemas linguísticos, problemas de aprendizagem e problemas psicológicos. Em contrapartida, Baker e Kukeli veem os surdos como um grupo que procura significados comuns para a comunicação e que essa comunicação provê bases para a coesão do grupo e para a identidade dos indivíduos. Estudiosos afirmam que uma língua comum é imprescindível para a existência de qualquer grupo sociocultural. E quando não existe uma língua comum, as pessoas permanecem estranhas entre si, sem condições de manifestar aos outros, de forma completa, o mundo de seus significados, de seus valores e suas normas. Ficam isoladas umas das outras, a despeito da proximidade que possam ter. A língua marca uma semelhança cultural entre as pessoas dessa comunidade linguística. Pode determinar, inclusive, a semelhança de modos de vida, de crenças e formas de pensar. Seria a caracterização de uma cultura mental, moral e material semelhante. E é indispensável para a situação do indivíduo no universo sociocultural. Os grupos linguísticos têm um caráter descentralizado e aberto que permite que qualquer indivíduo se torne membro ao aprender a língua e tomar seus valores culturais. Para a comunidade surda, a língua é vista como meio de promoção da identificação entre seus membros. As comunidades minoritárias, como a comunidade surda, possuem características particulares. Segundo Hofmeister, os membros dessa comunidade possuem semelhanças físicas, que no caso é a perda auditiva, e semelhanças culturais. Identificam-se mutualmente, casam-se mais frequentemente com os membros da mesma comunidade do que com membros de outras comunidades e sofrem opressão pela sociedade. O estudo de Hofmeister, Lane e Barran aponta que as comunidades surdas produzem instituições organizadas que podem se dividir em 3 grupos distintos: as organizações atléticas, as organizações sociais e as organizações políticas. As organizações atléticas têm um papel integrativo de grande importância na comunidade surda, funcionando como um veículo de aculturação das crianças surdas e, assim, como um ponto de entendimento do mundo surdo.
As práticas esportivas têm uma função importante em qualquer organização minoritária, porque são capazes de abrir caminhos que são geralmente fechados pelo preconceito. Por exemplo, para os surdos, o uso da língua de sinais pode promover uma desvantagem em relação aos ouvintes dentro de uma sala de aula que não possui as adequações necessárias para receber a pessoa surda. Se em uma sala de ouvintes uma criança surda não possui intérprete de língua de sinais, as informações que são veiculadas não vão chegar até ele e isso vai influenciar negativamente o desempenho. Isso não acontece em situações em que o intérprete não é necessário. Por exemplo, dentro de uma quadra esportiva, executando uma atividade em que as regras são conhecidas por surdos e ouvintes e em que a audição não é requisito. A performance dos surdos e ouvintes, nesse caso, seria a mesma. Além disso, a prática esportiva promove integração entre os membros de uma comunidade surda, possibilitando o encontro com outros surdos da comunidade, além do exercício de suas funções políticas e linguísticas. As organizações sociais são basicamente representadas pelos clubes e associações. Para os surdos, as associações são como uma segunda família, e é dentro dessas organizações que se podem encontrar maiores evidências de uma diferenciação cultural. Hofmeister, Lane e Barran afirmam que as organizações sociais são lugares-chave para a aculturação e socialização da pessoa surda. Os membros mais antigos ensinam de forma explícita ou indireta os valores do mundo surdo, os costumes, a língua de sinais, as piadas, as histórias e a trajetória dos surdos. As organizações sociais são lugares onde os membros procuram se informar a respeito da comunidade surda e de assuntos relacionados a ela. Procuram também ter um tempo de entretenimento e comunicação fácil. Além disso, é o local onde acontecem as festas típicas, os concursos, as reuniões administrativas e eleições para os serviços da comunidade surda. Também são classificadas como organizações sociais as associações religiosas. As características de socialização dos clubes e associações se repetem nessas instituições. Entretanto, um caráter é adicionado a elas que é o caráter missionário da divulgação dos preceitos religiosos de certa denominação. Existem muitas igrejas com congregações de surdos e que promovem, além da educação religiosa, programas de recreação, de aconselhamento vocacional e familiar, serviços de interpretação, dentre outras atividades. E, finalmente, as organizações políticas se envolvem com as questões de educação e integração dos surdos. No Brasil, a FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, e o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, são os órgãos de destaque que se responsabilizam por discussões do tipo. Como exemplo, as políticas educacionais que vêm sendo muito discutidas nos dias de hoje, com o fortalecimento da corrente bilíngue e com a valorização do surdo enquanto indivíduo cultural. E da mesma forma, os direitos dos indivíduos surdos também estão sendo discutidos. Na comunidade surda, os membros não têm dúvidas de suas identidades culturalmente distintas. É uma comunidade que existe dentro de uma comunidade dominante. Alguns membros, mas não todos, veem a si mesmos como separados da comunidade majoritária pela barreira linguística imposta, mas se veem como membros de uma cultura surda. Nas palavras de Nidhi Shah, é muito importante entender que as manifestações culturais da surdez não são manifestações de uma cultura patológica, mas de uma cultura legítima que só enriquece a visão do que é ser humano. O ser que transcende a fala, mas que não transcende a linguagem. Essa foi uma visão panorâmica a respeito dos aspectos relacionados ao tema cultura surda. Mas, como eu disse no início da aula, essa expressão ainda traz muita discussão entre os pesquisadores da área. De qualquer forma, essas poucas ideias podem trazer a você a compreensão de que a língua e a comunidade em estudo aqui trazem mais diferenças do que geralmente é pressuposto. Até a próxima aula.